Bem-vindos a mais um episódio do Política Sincera no formato podcast. Eu me chamo Guilherme Nes, hoje estamos no dia 31 de janeiro de 2023, o mês conhecido o mês que nunca acaba, né, senhores? O mês que, meu Deus do céu, pelo menos pra mim não tá acabando nunca. Mas vamos lá então ao episódio de hoje, vou primeiro aqui me apresentar. Eu me chamo Guilherme Nes, como eu disse anteriormente, sou jornalista, trabalho agora um pouco mais na área da política, mas já trabalhei também na área esportiva. E hoje comigo estão aqui novamente Luiz Bertaco e Fábio Souza. Boa tarde, boa noite, Luiz Bertaco. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende de quando a hora tu está nos escutando. Tudo certo aí? Tá ansioso hoje pro programa, Luiz? Tamo a mil pelo Brasil, né? Pra quem não sabe, a gente grava sempre ali no final de tardezinha, 19 horas. Então a gente já tá no ritmo do dia ali, já estamos a mil, né? Se parar, já era, morre, cansa. Mas, para quem não me conhece, então, eu sou Luiz Bertaco, sou vereador suplente aqui de Porto Alegre, sou secretário-geral da Juventude, sou advogado, fui presidente do Centro Acadêmico do Direito da URGS, onde eu ingressei na política e conheci o Fábio. Olha aí. Que deixa, hein? Que deixa. Mas a gente tá muito entrosado, hein? hein? Bem preparado pra falar. Vai, Edu, toma essa batata assada aqui. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Fábio, eu sou advogado, colega do Luigi, egresso da saudosa Faculdade de Direito da URGS e muito interessado nesses assuntos de atualidades aí, principalmente na área da política, né? Viemos aqui debater, trazer ideias novas e ver se a gente consegue elucidar um pouco esses assuntos entranhosos que acontecem durante a semana. A gente tem uma pauta boa hoje, né? Temos aí posses no Congresso, posses também na Câmara de Deputados aqui do estado do Rio Grande do Sul. Isso que eu ia te perguntar, essa posse dos deputados estaduais, só aqui no Rio Grande do Sul que foi hoje? Ou nos outros estados também, cada estado tem sua data? Cara, cada estado tem sua Constituição, mas a Constituição ela prevê ali algumas datas, né? Que, por exemplo, as eleições gerais sempre no segundo domingo de outubro. Entendi. Entendeu? Mas aí a posse já mudou agora da presidência da República, não vai ser mais dia 1º. Daqui a 4 anos a posse vai ser dia 5 ou 6 de janeiro, né? Mudou. Vamos atrapalhar o feriado dos guris, né? Acho que eles tiveram bom senso, né? Porque, por exemplo, assim, tu pensa, o presidente dos Estados Unidos vai vir na posse do Brasil. O cara tem que se programar de 4 em 4 anos pra no dia virado, no dia 1º do ano dele, ele vir pra posse mas pra eles é bom passar virado no Rio ali, Copacabana. Mas é em Brasília, né? No Rio. Mas pega um jatinho ali, tá do lado, pô. Não dá nem uma hora de avião. Aí tu vai estar virado ali, vai champanhe, daí tu vai pra posse. Claro que não, né, cara? Imagina o presidente dos Estados Unidos na Lapa, pertinho, e no dia seguinte tem que estar em Brasília. Tá louco. Isso envolve também eleições do Senado, né? Porque geralmente no ato de posse, o primeiro ato seguinte é as eleições, né? Então a gente vai falar um pouquinho das eleições ali, tanto no Senado como também na própria Câmara. Eleições da mesa diretora, isso, presidente da Câmara ali. Quem é que vai presidir, quem é que vai mandar nas pautas políticas, nos debates políticos, junto com o presidente da República e o STF. E por fim, um pouquinho de futebol, né? Não perder o costume. Última janela de transferência, último dia de janela de transferências do mercado do futebol. E Vini Júnior, né? Vini Júnior que deu em pauta aí, né, essa semana. Não só essa semana, mas já o caso do Vini Júnior, que se arrasta aí durante algum tempo com manifestações racistas contra ele, né? E Daniel Alves e também, o caso acho. do Daniel Alves, né? Que ele foi acusado de estupro, né? E tá tendo algumas repercussões também. Então vamos lá, né? Eu acho que é isso, né? As pautas foram lidas, explicadas um pouco aí pelo Luigi. A gente tá ouvindo os feedbacks aí do pessoal, né? Que pediu que a gente, quando passasse as pautas, também fizesse um breve resumo. Acredito que é isso, né? Vamos começar então. Posse no Congresso, Câmara de Deputados. Lá parece estar mais tranquilo, vamos ter uma disputa entre o Lira e o Chico Alencar. Para quem não sabe, o Lira é o atual presidente, né, da Câmara, ele foi o presidente indicado pelo Bolsonaro, então esse é um ponto relevante, né? Poxa, presidente indicado pelo Bolsonaro, na época tiraram o Rodrigo Maia, porque o Rodrigo Maia era um candidato, enfim, na verdade, explicando um pouquinho melhor ainda, voltando um passo antes, né?
O Rodrigo Maia foi presidente da Câmara, aí teve votações gerais, eleições gerais, ele se reelegeu como deputado, e aí possibilitou que ele tivesse uma reeleição como presidente da Câmara de Deputados. E aí, em seguida, veio o Arthur Lira, né? Porque como não pode reeleição na mesa diretora, na presidência, né? Exatamente. Vamos voltar mais volta mais ainda para explicar um outro ponto. O presidente da mesa diretora do Congresso, não, da Câmara dos Deputados, ele tem um mandato de 2 anos, não de 4, e ele não pode ser reeleito. Porém, já foi reconhecido pelo STF que quando muda a legislatura, ou seja, a cada 4 anos, né, quando tem eleições gerais, é como se ele fosse eleito novamente para o mandato de deputado. Então, nesse caso, ele pode ser eleito. Reeleito, né? Ele não é reeleito, ele vai ser eleito novamente, né? Porque ninguém saberia se ele ia se reeleger ou não como deputado, então é a única brecha ali que encontraram para a reeleição na Câmara Federal e no Senado também, né? E isso aconteceu com o Maia. Tinha acontecido antes também, acho que o Eduardo Cunha foi um desses casos, se não me falha a memória, mas o Rodrigo Maia não foi a primeira situação. Aconteceu de ser judicializada a questão do Rodrigo Maia, porque na época o governo Bolsonaro não gostaria do Rodrigo Maia. Ele tinha até um apelido carinhoso dos bolsonaristas de Nhonho, né? Poxa, carinhoso, tu pegou leve. O brasileiro é bom, né? E aí os xingavam ele, né? Mas o que isso envolve, né? Por que agora também o PT faz ali uma certa concessão pro Lira? Porque, querendo ou não, o Congresso ele tem uma grande maioria de pessoas hoje à direita. Não tem como fugir isso. E o Lira se mostrou um bom negociador e uma pessoa que cumpriu o papel dele, independente de eu adoro o posicionamento político, odeio o posicionamento político. Ele cumpriu o papel dele institucional com o Bolsonaro a unhas e dentes. Ele era lá o general, o mão de ferro lá do Bolsonaro. Tudo que o Bolsonaro queria que fosse em pauta, que fosse votado, que fosse adiante, ele deu um certo aval. E ele foi um bom negociador, inclusive com os partidos de esquerda. Então muitos pontos ali ele conseguiu segurar. Na época até, uma das questões, por exemplo, que eu fiquei sabendo que colocaram lá, por exemplo, na reeleição do Rodrigo Maia, não vamos tocar nas privatizações da Eletrobras. Isso era algo que incomodava o governo Bolsonaro. Sim. Porque a pauta econômica dele era voltada para isso, né? Então, tudo isso são pontos que chegaram em consenso, né? E, enfim, tá dando uma maioria, e o candidato de oposição, digamos assim, é do PSOL, né? Então, você tem o Lira com um bloco PL, PP, MDB, PT, PCdoB. Mas é isso que me estranha, porque teoricamente o PT estaria mais ao lado do PSOL. Estaria mais, não... Como é que eu posso dizer isso? Não apoiando, mas mais com as ideias do partido que nem o PSOL, que é mais de esquerda. Do que o Lira, que a gente até falou do Lira já em outros episódios, né? Só que o Lira... a habilidade de negociar dele faz com que, se tu tiver ele do teu lado, tu vai ter quase, bem entre aspas isso, quase que um governo de coalizão, quase que governo, poder executivo e legislativo andando pro mesmo lado. E o Lira a gente falou já em outros episódios de Alagoas, nossa querida Alagoas, que a gente sabe como é que funciona a política lá, né? O cara sabe fazer política. Eu tava conversando esses tempos aí com um grande advogado e ele me disse: Tchê, eu não consigo entender Alagoas. É um estadozinho pequenininho. O PIB deles lá, o que eles produzem economicamente também não é o grande bicho. Mas os caras têm o Collor, os caras têm o Renan Calheiros, os caras têm o Lira. Eles formam assim uma legião de político que eu não sei como é que explica. E os caras estão sempre no poder. Tem Maragogi, né? É o Caribe brasileiro. Eu acho que o Caribe brasileiro, Maragogi, faz diferença. Mas é algo que até foi muito saiu nas mídias, né? Foi o jantar que o Lira fez ali de coalizão e tudo mais, né, pra entrosar e também já dar um pouco do que vai ser a gestão dele.
tava lá Eduardo Bolsonaro, tu imagina, no mesmo jantar, na mesma mesa, bem dizer, né? Não era a mesma mesa, mas... Enfim... Era no mesmo salão. Mesmo salão. Teve troca de olhares. Eduardo Bolsonaro, daí Boulos, Ricardo Salles, Maria do Rosário. Meu Deus. Todo mundo... Vai ser... E não deu tiro. Pois então... Mas é aquilo que o pessoal fala também, né? Eles acabam se vendo no plenário todo dia, então não é um problema eles estarem no mesmo lugar. Mas também se é ver no plenário não é sair pra jantar, né? Mas é aquele jantar que, querendo ou não, é de trabalho, né? Com É certeza. a confraternização da firma. Com certeza. Mas vocês, então, fazendo prognósticos aí, quem vocês apostariam? Vocês acham que da Lira, o Chico Alencar? Quem vocês acham? Não, Lira é esmagador, mais de 400 votos, 450 votos por Lira, sem dúvida. Ele já tá com ampla maioria. E não só a questão da vantagem numérica, na minha opinião, é a melhor opção. Justamente pela habilidade de negociar que ele tem. Eu vejo assim, não seria pra mim a melhor das opções. Ele, sem dúvida, ele conseguiu articular isso porque se reelegeu, né? Então também entra nesse aspecto dele ter já todo o conhecimento de como está a Câmara, já virou meio que algo institucionalizado, essa reeleição entre eleições, né? E me parece que ele... enfim, ele está muito mais com a estrutura do que de fato seria o melhor para o Brasil. Vejo outros nomes expoentes que poderiam exercer essa função com mais qualidade. A pergunta do Nes foi entre os dois. Não, entre os dois, sem dúvida, vai dar o Lira de... Poderiam ter outros nomes. O Chico Alencar é do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. 73 anos. Sim. Deixa os haters. Ou então é melhor o Lira mesmo. Rio de Janeiro. Política do Rio, tu sabe como é que é, né? Não tem um governador do Rio de Janeiro solto, né? Tudo em bambu. Os caras tudo preso. E curioso também, saiu uma notícia polêmica, né? Porque esses tempos o Freixo, né? Que é muito comparado com Tropa de Elite e tal, lá, né? Ele estava abraçado com uma senhora, né? E ela... Totalmente, as matérias diziam que ela era ligada às milícias, né? Aí fizeram várias montagens, vários memes, né? Pô, agora o inimigo é o Freixo, entende? Fazendo essa brincadeira que a política realmente ela é uma grande incógnita. Hoje tu tá do lado de uma pessoa e amanhã tu não sabe se tu é oposição a essa pessoa. Teve muitas brincadeiras do Luciano Huck, né? Luciano Huck, quem tirava foto, a pessoa ia presa, né? Luciano Huck tinha foto, Luciano Huck... Até o próprio Alckmin com o Lula, né? A Frente Ampla exigiu que se unissem pessoas que pensavam em campos totalmente diferentes, essa né? do Alckmin com o Lula aí é um negócio que eu nunca imaginei na minha vida. Aquele ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E momentos difíceis entre o abismo e a democracia exigiu a democracia. Então, até acho que a coalizão, o exemplo de tudo é a ponte com o Lira, né? Porque tem aquele negócio, um poder ele é feito para barrar o outro. Então, a ideia de ter a separação de poderes é para o poder absoluto não ficar na mão do presidente, enfim. E colocar alguém mais de centro-direita é uma forma de dar um recado também assim para a governabilidade do país. Vou deixar vocês guiarem também as pautas econômicas, eu vou dar uma abertura, eu não vou conseguir controlar tudo realmente, até porque o governo é para ser de coalizão, é só para tirar o Bolsonaro. Vou transformar isso aqui em Cuba ou Venezuela ou no comunismo e aqueles assuntos todos. Eu tô vendo aqui... Eu tô vendo aqui o partido dele, do Lira. PP, progressistas. E agora já no Senado a gente tem uma boa briga, porque é uma briga entre a direita e o centro-direita, né? A gente tem uma briga entre o Rogério Marinho, que foi secretário de privatizações, de desestatizações, na palavra bonita ali que inventaram, né? Ele era o secretário de desestatização do Paulo Guedes. Ele acabou saindo do governo ali, ele se sentiu, acho que, um pouco frustrado por não conseguir entregar, também deu algumas polêmicas ali no governo Bolsonaro. E basicamente o Rogério Marinho veio a senador, se elegeu, né? Ele aparece ser um cara bem articulado.
o nome dele hoje está em evidência porque ele cresceu, ele conseguiu puxar partidos, principalmente o núcleo duro do Bolsonaro, né? E também tem uma questão estratégica ali que o presidente atual, o Pacheco, ele descontentou muitas vezes a parte bolsonarista. Principalmente na condução da CPI, ali da pandemia. Ele também comprou algumas brigas porque ele queria ser candidato a presidente da República, então chegou a se sondar o nome dele. E aí também, tu largou teu nome, é aquilo. Todo mundo vem e te fuzila pra tu não ser o candidato. Se tu rompe a barreira do fuzilamento, bom, tu é um candidato salutar, né? E aí eu acho que ele desagradou o próprio partido. Tanto que o que se fala hoje é que ele teria perdido ali 2 senadores do próprio partido dele, né? O que torna a decisão mais num empate técnico. Ali pelas perspectivas, teriam que estar 30-30 e o restante é indeciso. Então, acredito que hoje lá em Brasília tá pegando fogo, muito telefonema, muita visita, muito cafezinho, gabinete, muito chazinho, vai até tarde isso, né? Até pros indecisos é uma boa parcela, né? É uma boa parcela. O Rodrigo Pacheco, jovem, hein? 46 anos, de Minas Gerais. Muito obrigado pelo jovem. Partido Social Democrático. PSD. Não é um partido muito grande, né? Não, o Centrão. No caso, é um centrinho. Não, é um partido que ele é maior para enfim, Sudeste, né? Minas Gerais e São Paulo, eles têm o Kassab como presidente. Ele é um partido que não é pequeno, né? Historicamente foi fundado pelo Vargas, dizem, né, que foi fundado pelo Vargas ali, o partido. Ele é um pouco mais conservador e, enfim, ele tem um como é que se fala assim, ele tem personalidades ou tem, me fugiu o nome que mais se utiliza, campos, quadros de expressão na política que sempre influenciaram, né? Não é à toa que hoje a presidência do Senado está na mão deles, né? É engraçado no Brasil, né? Uma sigla social-democrata é de centro-direita, né? Isso aí, o cara é conservador. É muito engraçado, né? Mas é o que falo, né? O Brasil é o único país que o conservador, ele é de costume e de economia ele é liberal. E é a mesma coisa ao contrário, o social-democrata, que é a esquerda no resto do planeta, aqui é de centro-direita. É que aqui a gente tem uma composição política diferente também, né? O Brasil, ele é um país totalmente atípico. Em muitos critérios, tanto na sua dimensão e a própria política também não é algo fácil de explicar. Para quem lembra das eleições da Via Alcolumbre, que eles estavam discutindo se o voto ia ser secreto ou aberto. E aí, como o Davi Alcolumbre foi o único da mesa diretora anterior a ser reeleito, porque mudou 40 e poucos senadores naquela eleição, ele não saía da cadeira. Então ele estava se mijando, literalmente se mijando, e ele não saía da cadeira, porque quem assumiria seria alguém do MDB, que era o partido do Renan Calheiros. Uhum. E ele estava disputando a presidência junto com o Renan Calheiros. Então ele não saiu de jeito nenhum até o momento de que começassem as eleições, e aí ele teria que sair. Sim. Mas ele foi até o final, assim. Quem assumiria, tu diz, um suplente ali para assumir o lugar na mesa. Não, porque o que acontece? A mesa, o Congresso, ele vai ter que abrir, vai ter que ter uma presidência. Assim também com a Câmara de Deputados. Geralmente, assume a mesa diretora anterior. Sim. Então, assume... Quem foi o último da mesa diretora? Era o vice-secretário. Tá, então vai ser o vice-secretário que vai conduzir a presidência dos trabalhos. E se ele for candidato, sai, e quem entra é o mais velho entre os senadores. Mas eu tava olhando o regimento da Assembleia de Santa Catarina e normalmente quem assume para a eleição da mesa, quem assume a presidência, é o mais antigo e mais velho, né? No caso do Senado, essa seria a regra secundária. A primeira conduz os trabalhos quem for o presidente remanescente da mesa. Se for o presidente, até isso justifica também, porque, por exemplo, com facilidade o Arthur Lira se reelege, o Pacheco está como reeleição e tem uma certa dificuldade para tirar ele.
justamente por conta disso, porque tu como mesa diretora, tu elabora o regimento ali eleitoral, os trabalhos, como vai se dar e tudo mais. É muito mais legal do que o poder executivo, legislativo, né? E nesse caso aí da Alveu Alcolumbre foi um escândalo porque teve uma cédula que foi colocada a mais dentro da urna, né? Tentando invalidar as eleições. Então eles queriam tumultuar, tu vê toda aquela disputa que tu vê nas bases da política, assim, associação comunitária de bairro, Grêmio Estudantil. Grêmio Estudantil é o negócio. Centro acadêmico. Centro acadêmico. O Nelson foi presidente, foi da chapa do Grêmio Estudantil do Parobé, um dos maiores colégios de Porto Alegre. A gente reabriu o Grêmio Estudantil porque a antiga composição era só zoeira, os caras só queriam... Isso aí que vocês estão pensando, só queriam isso aí não. Só queriam trago e putaria, esses jovens. Só queria beber vinho na sala do Grêmio, levar as minas pra sala do Grêmio. Aí a gente fez um abaixo assinado, aí a gente conseguiu reabrir, a diretora não teve como falar pra não ter, né? Um monte de gente assinou. E aí a gente concorreu contra o pessoal da esquerda mesmo. O negócio era... Que tempo bom que não volta nunca Tá dizendo mais, que eu não sou esquerda? Não. Tô falando esquerda, o pessoal esquerda. Esquerda mesmo. Não centro-esquerda. Era guerrilheiros, era o bagulho... Tá louco, pai. Era... Tu bobeava, tu levava tiro ali, ó. Mas nós ganhamos com uma tática muito boa que depois... Eu vou dizer pra vocês um dia, quem sabe, a tática que a gente teve. Fora do ar. Fora do ar, essas táticas. Não, mas ganhamos e... A tática foi escolher bons cabos eleitorais. Bons cabos eleitorais. Ou melhor, boas cabos eleitorais também. Boas cabos eleitorais. Que loucura. Mas, que loucura, foi... Mas foi legal, a gente ficou 6 meses, porque todo mundo repetiu. Aí pra nós não perder e rodar, a gente teve que ir embora. Aí, tipo, passou o ano todo lutando pra reabrir, ganhar o Grêmio, ganhamos. As professoras não vão... Não, mentira, professora nada. Nós mesmo que não estudamos e aí se ferramos. Mas bons tempos, bom. Ensino médio é bom, né? Ensino médio é legal. Pra tu ver, então, que a desordem às vezes não acontece só nas eleições menores, né? Não, e trazendo pelo outro lado, né? A gente falou do nosso querido Rodrigo Pacheco, vou trazer informações aqui do Rogério Marinho. A gente acho que falou, talvez, Roberto Marinho. Pois é, confundi com o presidente da Globo lá, Eu botei aqui no Google Roberto Marinho, pensei, mas eu conheço esse nome. Aí eu fui ver patrimônio 2 bilhões. Esse político aí tá muito rico. Não, mas é o Rogério Marinho, então. Senado, políticos não enriquecem assim. No Senado o PIB não é pequeno também, os caras ganham bem lá. Então ele é do Rio Grande do Norte, primeiro político que eu vejo assim do Rio Grande do Norte, com notoriedade, né? Não é tão jovem que nem o Rodrigo Pacheco, ele tem 59 anos e ele é do Partido Liberal. PL, Partido Bolsonaro. Né? Então, os dois aí, tu acha que ganha quem aí, Fábio? Entre os dois, entre o Rogério e o Rodrigo. Cara, eu confesso que na composição do Senado atual eu não me aprofundei tanto pra saber se tem mais à direita ou mais à esquerda, né? O PT tá apoiando o Rodrigo Pacheco. Sim, mas eu vou dizer, a composição do Congresso ela é totalmente bolsonarista, né? Eles têm uma ampla maioria bolsonarista lá dentro, né? No Senado também. O Senado é mais conservador do que a Câmara, né? Câmara dos Lordes, né? Eu acho que o Roberto Marinho ele cresce, tá? Eu acho que ele cresce. Rogério. Poxa, desculpa aí, Rogério. O Rogério, eu acho que ele tem muitas chances de se eleger. Vai passar muito pelos indecisos. Voto do Romário vai contar. Romário é gol. Romário. PSB ali vai contar, tem uma bancada. Eu acho que vai ser essa disputa vai ser voto a voto. Quem ganhar vai ganhar por 1, 2 votos. Vai ser diferente da do Lira com o Chico Alencar. Porque assim, o voto é secreto, né? Então há muitas traições. Partido dos Trabalhadores fechou. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores vai fechar com o Rodrigo Pacheco integral. Tá. Mas, por exemplo, o PSD do próprio Pacheco, 2 votos vão ser do Roberto Marinho. Nossa, o próprio partido do cara vai... Do Rogério Marinho, Porque eu tô olhando aqui a tela e tá Roberto, né? Então vou tirar aqui a tela, porque tu foi sacana. Mas o Rogério Marinho, ele é
Ele é seria a minha aposta. Aposta. Se tivesse ali aquela odd, tá 50% para um e 50% pro outro. 1,86 para cada lado. 1,86 para cada lado, eu ia Como eu sou bem influenciável, eu voto com o relator. Mas assim, o governo pode virar isso, né? Eu tô dando hoje, com base nas minhas informações de hoje. Temos datas dos dias da... Amanhã tudo acontece. 1 e 2. 1 e 2, eu acho. Confere aí pra nós as datas certinhas, mas é amanhã a posse. Não, a posse não, as eleições. Sim, acontece junto. O primeiro ato acontece junto. Eles já, eu não sabia disso, eles já entram com a posse já votando já. Normalmente tem uma pré-sessão de juramento e toda a função, e aí abre a pauta, a primeira pauta é a pra decidir já quem manda em tudo já. Exatamente. Pô, legal, hein? Interessante. Pô, os caras já começam... Já começa o ano na pauleira. Já começa o ano na pauleira. Aí dizem que os políticos não trabalham agora. Eles vão ter que apertar lá o votinho lá. Já pô, falei difícil que isso. Não, mas já falei que isso é uma das maiores injustiças. Porque uma das coisas mais difíceis é tomar decisões. Ok. É difícil tomar decisão. Onde tu coloca de um lado, tu tá tirando do outro. Ainda mais quando o cobertor é curto. E tu arca com essa responsabilidade, com esse peso na consciência. Inclusive, a parte que te elegeu vai te julgar pelas decisões que tu toma. Se tu toma decisões boas ou ruins. Da tua base, né? Então, não é uma coisa tão simples. Sem falar que para tu estar em contato e tu sentir a opinião popular, tu tem que estar o tempo todo em contato com a tua base. E assim, se tu tem uma base de 100 mil pessoas, pensa, quantas pessoas tu tem que ver por dia para chegar nessas 100 mil pessoas? Não é fácil. Não é fácil. Tu tem que estar o tempo todo em ciclos sociais, conversando e muitas vezes tu vai em eventos que tu realmente não quer estar, mas o teu dever, a tua obrigação é estar lá. No Senado até é um pouco menor isso, mas na Câmara é muito viva essa questão de ter que estar visitando as tuas bases. Perfeito. E aqui, então, na questão da Câmara dos Vereadores, meu Deus, né? Não, a porta de entrada, a porta mais forte é a Câmara de Vereadores, porque o povo tem acesso a ela, né? O deputado não tem tanto, nem o estadual, o federal não é tão simples assim para tu conseguir uma agenda, para tu ir visitar, para tu solicitar. Tu já tem que ter uma certa representatividade. Agora, na Câmara não. Na Câmara tu não tem representatividade, tu consegue ali estar mais em contato, fazer uma solicitação para uma troca de lâmpada, para, enfim, um recolhimento de lixo na tua zona, algum déficit da prefeitura que não tapou o buraco. Enfim, é a zeladoria da cidade que está mais em contato, mais em cima de ti. Voltando para nossa pauta ali, só queria destacar que houve um pedido, né, para que fosse impedida a posse de 11 deputados bolsonaristas que têm suspeitas de terem participado, ou direta ou indiretamente, dos atos lá de antidemocráticos. Dia 8, né? E o Alexandre de Moraes, na sua decisão, disse que não, como eles já estavam sob a égide de ser deputados, porque já tinham sido diplomados, não cabia mais à justiça o julgar se eles tomariam ou não posse. Isso seria já da Comissão de Ética do Congresso, né? Pra eles foram privilegiados isso? Até porque as eleições, a posse poderia ter sido dia 1º também, né? Isso. É uma questão que eles ali já poderiam ter escolhido, porque eles foram eleitos para a legislatura, né? Porque, por exemplo, o presidente da República, ele tomou posse dia 1º. Em tese, ele vai governar com o Congresso que foi eleito junto com ele. Então, os atos foram dia 8. Aí, o presidente tomou posse, aí porque tem uma pequena diferenciação ali, tu vai simplesmente anular o mandato desses caras. Eu acho que foi uma decisão... 92 dias do mês de janeiro, né? Verdade. Eu acho que eu fiz muita coisa no mês de janeiro, mas eu vou te dizer que pra mim passou rápido. Pra mim parece que, piscou, já tô em fevereiro, cara. Pra mim voou, cara. Mas é percepção, né? Mas enfim, um ponto interessante também, um fato: 105 gaúchos estão presos ou com tornozeleiras. 105 gaúchos. Dos atos. Pensa,
cara, tem 27 estados, tu tem no mínimo o dobro do que a proporcionalidade pro estado do Rio Grande do Sul. Pra ver como Pra o ver. Bolsonaro era forte aqui, né? Não, isso aí. E continua, não acho que ele tenha deixado de ser forte no Rio Grande do Sul. Esses negócios aí dos atos golpistas lá vai ter muito pano pra... Os processos certamente vão Isso continuar, aí né? vai ser achado outras pessoas que financiaram, E só uma outra... envolvimento de políticos, vai ter várias coisas isso aí ainda. Sem dúvida vai ter desdobramentos. E também uma outra curiosidade aleatória, aí, só porque a gente abriu um parênteses. Cristiano Zanin virou advogado das Americanas. Pra quem não sabe, o Cristiano Zanin é advogado do Lula, né? Foi advogado dali no STF. Ficou famoso não, né? Mas viralizou um vídeo dele aí no aeroporto lavando os dentes e o cara filmando ele, xingando ele. E a tranquilidade dele é tudo que eu quero na minha vida. O cara xingando ele, falando que ia bater nele, e ele lavando os dentes, olhando pro espelho, coisa bem tranquila. Aí chegou o segurança, ele só fez assim, apontou pro cara, o cara saiu e tal. E parece que o cara foi preso, né? Foi esse... Esse que tava xingando, filmando ele, não tinha essa informação. Bem ou mal, com motivação política ou não, o cara teve um belo sucesso na carreira. Não, né, o cara tem que ser muito bom, né? O cara, isso aí, o cara deve entender do negócio, né? E ele aceitou, eu não vi, ele foi convidado, ele vai pegar o caso americano. Não, era mais fácil soltar o Lula do que salvar a América. Eu ia falar isso, porque olha, do jeito que tá, o Luigi aí tá até investindo aí, né? Não sei se o Luigi quiser falar um pouco mais sobre os seus investimentos, mas o Luigi entende muito sobre as americanas. Eu acho que Americanas é um bom negócio. Ó, viu? É isso que eu tenho pra dizer. Não, Agora. vamos fazer um bloco de economia agora. Agora, depois do que aconteceu. Não, quem entrou na crise, quem entrou... É que aí que tá, tu tem que ter uma percepção um pouquinho mais ampliada. Mas o programa não é sobre isso. Mas é que tu tem que fazer a lógica. Poxa, tem 3 pessoas por trás envolvidas que vão querer limpar o nome delas, não vão querer manchar a biografia. São pessoas que já estão com certa idade, têm muito dinheiro. Pensando em investimento, eu achava que as americanas se recuperariam com facilidade. Até porque também o governo que está hoje é um governo que pensa nos trabalhadores. A Americanas, querendo ou não, é uma gigante dentro do varejo. Ela emprega muita gente, tem lojas em todas as capitais do Brasil, tem lojas espalhadas por todas as cidades quase do Brasil. Então não deixariam com facilidade essa empresa se desfazer, botar mais de 40 mil famílias sem empregos. Certamente também o governo interferiria nessa recuperação judicial. Por isso, desde o começo, para quem meus amigos próximos me perguntavam, eu dizia, não, pode confiar que quando chegar no fundo do poço lá, quando as americanas, todo mundo desistir, tu pode entrar que ela vai ser bacana. Por isso que o Guilherme aí tá brincando. O Luigi falou, vende tua casa, vende tudo e compra ação na Americanas. Ele não foi tão tranquilo assim. Analista de mercado. Não. Até fazendo um disclaimer, eu não sou analista de mercados, eu não recomendo nada, eu não sou uma pessoa que você possa ouvir para fazer compras e vendas no mercado de ação, né? Até por favor. até porque o programa é de política. Agora, os amigos mais perto que perguntam o que eu faço com a minha carteira, aí eu digo, Vender né? a casa não, mas o carro... O carro vai. Não, tá louco? Pô, se eu não faço esse disclaimer aí, eu vou preso, né? Tá dando recomendação. Mas meu eu vou amigo dizer, aqui, ó. cara, eu vou dizer que Vamos assim, fazer ó, um corte só dele falando que era pra comprar. Tá louco? Mas eu sou um pouco mais... sigo um pouco mais o caminho do senhor Barsi em relação ao varejo. Ele é um pouco preconceituoso com o varejo e eu vou mais por esse caminho. Que a taxa de juros realmente está alta, então ela acaba influenciando e prejudicando principalmente o setor de varejos, né? E o mercado ele também está dizendo que vai aumentar a taxa de juros. Eu já sou uma pessoa mais cética. Eu acho que não aumenta a taxa de juros, ela se mantém, não baixa. A inflação está prevista para 4,5%, 5%. Eu acho que o mercado está aquecido, o mercado fica feliz com as eleições do Lira. E se ganhar o Rogério Marinho, o mercado vai ficar mais feliz ainda, né? Porque sabe que o Lula ele não vai poder fazer tudo o que ele quer. Eu acho que o Lula também não tem essa motivação. Por mais que se fale muito, as pessoas elas não sabem separar o discurso da prática. Vou dar um bom exemplo até em Porto Alegre, assim, né? Muitas pessoas falam, o Sebastião Mello, ele tá numa linha liberal junto com o Ricardo Gomes, mas
Mas, se tu olha a fundo como tem sido a gestão, ela tem sido muito mais uma gestão de centro do que totalmente liberal. Muitas pautas que ele poderia ter avançado assim, em questões mais liberais, ele não foi a fundo. Ele não foi. Ele buscou muitas políticas mais protecionistas para os vulneráveis. Ainda tem muita coisa a melhorar, Poxa, transporte público em Porto Alegre, questão de moradores de rua, a gente tem uma população enorme, mas ele buscou muito mais uma política protecionista na prática, tanto que, vou fazer aqui um parênteses, tanto que a oposição, ela busca fatos para bater no governo Melo. Ela busca, ela cavoca, ela procura, porque não tem muitos pontos que possam ser batidos. Esse é um fator que mostra a gestão. A gente tem problemas pontuais. São mais de 5 mil servidores na prefeitura. Óbvio que tu vai ter problema para gerir 5 mil pessoas. É óbvio que tu vai ter problemas pontuais em algumas escolas. É óbvio que tu vai ter problemas pontuais em algumas secretarias. Não tem como fugir. É muita pessoa para coordenar. Cara, não sei se vocês concordam, mas na minha opinião, salvo desvios na curva, os governos em geral, independente do partido que é eleito, tendem a convergir para o centro. Sem dúvida, porque tu tenta governar para todos, né? Exatamente. Eu acho que quem fugiu muito da curva foi o governo Bolsonaro. O Bolsonaro puxou muito a corda para um lado e foi o que estourou a corda dele. Foi o que fez estourar a corda. Mas ainda assim, teve diversos pacotes, diversos atos de auxílio direto ao povo. Mas que não tem nada a ver com eu acho que não foi. Eu acho que foi muito mais por necessidade e por entender que a pressão pública queria do que propriamente ele ter vontade de fazer. Concordo, mas acho existiu. Existiu, sem dúvida. A gente não tem precedentes de auxílios como foram feitos em razão da pandemia. Exato. Também. A gente nunca vivenciou uma pandemia, né? Muita coisa pode ser colocada na conta da pandemia, tanto de bom quanto de ruim. Sim, sem dúvida. Então tá, eu acho que de política a política a gente matou as pautas. Agora a gente vai misturar política com esporte. Com futebol. E com a atualidade. Vamos falar um pouco. Vamos e começar com problemas sociais. Vamos começar pelo Dani Alves ou Vinícius Júnior? Vinícius Júnior. Eu vou Joga melhor, né? Não, e até vou ser sincero. Bem melhor. Daniel Alves me pega um pouco de surpresa. Eu não me aprofundei no caso. Eu só vi que há muitas provas, muitos indícios contra ele. Teve contradições no depoimento dele. Teve contradições. Então vamos falar do Daniel Alves. O pouco que eu sei eu vou falar. O pouco que eu estudei eu vou falar. Deixa eu então esclarecer aí pra nossa audiência o que aconteceu. O Daniel Alves foi numa festa, numa balada muito famosíssima em Barcelona. No dia 30 de dezembro do ano passado. Isso. E ele foi acusado por uma jovem de 20 e poucos anos. 23. Que, tu não entendia nada do assunto e tu sabe tudo, tá ligado? É que aí que tá. Daqui a pouco ele me veio com o nome dela, tá ligado? Não. É que eu vou dar o meu conceito. Não basta eu ler 2, 3 artigos de jornais pra eu saber falando sobre o caso. Até porque muitos jornais replicam matérias de lá. De lá. Então, e assim. Do outro também. Não, e eu não tenho o conhecimento do processo técnico lá da Espanha pra eu estar me manifestando. Ainda tá em andamento também. Eu gosto de falar quando eu sou a pessoa que vai até a fonte, entendeu? Por exemplo, eu me atrevo a falar de política porque eu tenho pessoas que me relaciono com assessores que trabalham em Brasília, me relaciono com pessoas que são jornalistas aqui de Porto Alegre, que elaboraram a matéria. Agora, pegar sobre o caso do Daniel Alves, que eu tenho que acompanhar a mídia de São Paulo, que eu não tenho ninguém, e acompanhar o jornal da Espanha, que eu também não tenho ninguém, é outros 500, entendeu? Eu tenho que acompanhar, eu não lembro, acho que foi no UOL, eu li uma coluna do Casagrande falando sobre o caso da Daniel Alves. O Casagrande é complicado. E sem falar, quando tu pega essas matérias e aí tu vai aprofundar conversando sobre algumas matérias, sobre política, tu acha muitas falhas e técnicas também, né? O jornalismo vive por aparelhos, na verdade, sendo bem sincero. mas vamos lá, então ele foi nessa boate, no dia 30, como disse o Luigi,
tava dançando, chamou a menina e as amigas, a menina de 23 anos pro camarote dele e tal. Pediu pro garçom. Uma mulher. Pediu E- pro garçom chamar Isso, elas foram até elas o foram camarote. e tal. Ela disse que no primeiro momento não sabia que ele era o Daniel Alves, jogador que jogou no Barcelona e tal, beleza. Foram dançar e aí já, segundo próprias fontes do jornal Marca lá da Espanha, nas câmeras de segurança já mostra o Daniel Alves já tentando uma aproximação com ela já um pouco indecente, tentando botar a mão dela nas partes dele e tudo mais, já mostrava nas câmeras que ele já estava um pouco alterado. E aí beleza, ele falou para ela seguir ela seguir ele até uma sala, ela inocentemente foi, e era o banheiro, e aí depois de 15 minutos sai ele, e depois de um tempo ela é encontrada no banheiro, e aí depois de 2 dias ela fez o boletim de ocorrência e tudo mais. O Daniel Alves, inocentemente, abre aspas, foi até Barcelona, voltou, ele não estava mais em Barcelona, ele voltou para prestar um depoimento. Quando ele foi prestar o depoimento novamente, ele foi preso. E aí ele se encontra até agora preso. Porque as provas que se tem contra ele, segundo o pessoal lá da Espanha, né? Ele mudou o discurso dele mais de uma vez. Disse que no primeiro momento não conhecia ela, depois tinha vídeos deles dois juntos andando. Ela conseguiu provar que ela viu uma tatuagem íntima dele, perto da virilha. O que, se tu viu é porque alguma coisa aconteceu, né? Ele depois aí, na contradição dele, trocou o depoimento, disse que fez relação sexual sim com ela. No primeiro momento ele disse que não conhecia. Depois ele disse que fez e foi consensual, sendo que a moça foi depois da boate, foi levada por um segurança e tal. Dizem que é uma da boate... É que tá, tem um ponto, é que tem muitos detalhes. Parece que aconteceu um caso de estupro na Espanha tempos atrás e a decisão foi muito esdrúxula. O judiciário basicamente foi não fez justiça. Basicamente parecido com o caso Mariana Ferrer aqui, que também tem suas contradições. Mas lá na Espanha era muito evidente esse caso. E eles alteraram a lei de tanto criminal contra estupro, como também os protocolos de atendimento às vítimas. O protocolo dessa boate é muito boa. As boates têm que ter protocolos em caso de acontecer fatos que induzem abuso sexual ou estupro ou qualquer ato libidinoso. Nesse caso em específico, o gerente foi chamado e ele automaticamente acionou a polícia, que foi até o local e direcionou a mulher para fazer o corpo de delito. E aí foi constatado nesse corpo de delito que tinha sêmen no vestido dela, que ela estava, parece que, não agredida, mas tinha sinais de luta corporal e tudo mais. E aí então o Daniel Alves foi novamente lá para Barcelona fazer o depoimento dele e está preso até agora. A defesa dele está tentando aí está tentando a liberdade provisória dele e tudo mais. Mas o caso em si, no Brasil, não é tão falado. Não sei se vocês viram até agora o Palmeiras ganhando do Flamengo por 4-3 na Supercopa, que é o jogo entre o campeão da Copa do Brasil contra o do Brasileiro. E aí foi muito mais falado o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, ter chutado o microfone do que o caso do Daniel Alves, que é um jogador que esteve na Copa, há uma Copa do crítica Mundo que tem que ser feita. Todo mundo criticou ele não estar na Copa do Mundo. Criticou horrores. Isso viralizou em todas as páginas e tudo mais. E agora, numa situação que aos indícios, as provas até o momento indicam com clareza que houve, porque toda a demonstração de situação ali, contradição no depoimento é um ponto muito forte. Ela ter conhecimento da tatuagem íntima dele, ela ter o corpo de delito logo após a situação, ter câmeras de vídeos na boate. E ela mantém sempre a mesma versão. Desde o primeiro dia, essa versão. Ela parece muito confiável. Isso também é dito que não... eu não queria falar exatamente do caso dele, porque justamente no caso dele parece... pelo que se tem conhecimento, nós não temos conhecimento profundo das provas, mas no caso dele parece que as coisas realmente caminham para que seja condenado e sim. Agora, em tese, eu queria levantar uma questão aqui, em tese geral, em casos gerais, certo? Há que se tomar muito cuidado em acusar, principalmente
não só jogadores, mas pessoas de expressão, pessoas famosas, porque sim, tem gente que se aproxima dessas pessoas Com o intuito de simular uma situação. A Nájila, aquela vez com o Neymar, se lembra? Esse é um bom exemplo. Sorte que ela gravou. Exatamente. E a própria gravação dela comprovou. Desmentiu ela. Mas é uma situação que E eu nem preocupa. me refiro nesse ponto só em questão de estupro. Por exemplo, o julgamento que teve assim, ó, que foi destacado na mídia do mundo inteiro do Johnny Depp com a ex-esposa dele, sabe? Sim. Que era uma coisa Mas meio... falou bonito, né? Johnny Depp. O Johnny Depp, cara. Meteu um... Era uma, Jack Sparrow. que era uma, o Jack Sparrow. Jack Sparrow. Que era uma coisa, O Jack vamos Sparrow dizer assim, ganhou a primeira discussão com a unânime mulher no dele. mundo inteiro. Que Verdade, ele era é. culpado e É. a reviravolta aconteceu. Esse é um bom exemplo, porque todo mundo fez um lixamento com ele, né? Exatamente. A Disney rompeu o contrato com ele e hoje a Disney pede desculpas e pede o retorno dele, né? Eu acho que ele até chegou a fazer lá as pazes ali no primeiro momento, ele disse não, bem rotundo, dizendo não, vocês não acreditaram na minha palavra, eu sempre fui sincero com vocês quebraram o contrato comigo, agora vocês que se virem, não vai ter mais Jack Sparrow. Mas pelos fãs ele parece que ele ia voltar. Ia ter o Piratas do Caribe 6. Ó. Então tem que se ter esse cuidado. Não, tem que se cuidar, pelos claro. dois lados. Os caras que têm um certo destaque na sociedade acham que pode tudo, acham que pode chegar na Isso mulher. era um ponto que eu queria trazer, né? Como tem jogadores, políticos, gente importante que faz o que faz. Na decisão do Daniel Alves da prisão, né? Porque, pelo que eu entendi, também passa obrigatoriamente pelo juiz. O Brasil tem uma exceção só que não passa pelo juiz Não, mas eu ia falar... Não, toda prisão passa pelo juiz. Não vou entrar em outro ponto político aqui. Mas lá passou o caso do Robinho como precedente. Porque eles chamaram como mero depoimento, dizendo que não ia acontecer nada, citando o caso do Robinho, porque o Robinho fugiu. Então... o Robinho... Temporariamente prenderam ele, eu acho que é uma prisão... um precedente internacional pro teu... um caso italiano, né? Mas similitudes ali, né? Jogador de futebol, seleção brasileira, grandes clubes, um na Itália, outro na Europa. O Robinho, quem não sabe, Espanha. o Robinho já acabou o caso, ele já foi julgado, já foi condenado. E Mas ele... tá em Santos. Mas não tá em Santos. Parece que a Itália vai Tá em pedir... Santos? Está em Santos. Parece que a Itália vai pedir que seja aplicada a pena aqui, né? A possibilidade dessa muito grande. Tem que ser aceita pelo STJ. Mas é louco, porque tem muitos casos, não só o do Robinho, teve antes também, anteriormente, e fora os que a gente não tem nem conhecimento, né? Eu acho que existe um pouco, claro que... Basta conversar hoje, desculpa te interromper, mas basta conversar hoje com qualquer mulher na sociedade, ela vai te dizer que ela já passou por alguma situação de algum homem tentar abusar ou se passar, e então é algo que está muito ainda presente na sociedade. Mas eu acho que esse pessoal mais poderoso acha que a impunidade é maior, assim, sabe? Eu acho que eles acham que não vai dar nada, assim. Não é nem isso. Eu acho que assim, como que tu não quer? Olha quem eu sou, como que tu não quer? Né? É verdade. Agora, por outro lado, a pessoa não conhece o Daniel Alves. Meu, olha... mas Em Barcelona, alguém mas- não conhece o Daniel Alves. Mas quando vem nem acompanha futebol, né, meu? Tem um monte de gente que não acompanha futebol, cara. Não, e Barcelona, tinha os próprios casos do Trump também, né? O Trump, poxa, mesmo assim o cara ainda fez uma caçamba enorme de votos, né? O Trump? O Trump teve vários casos de assédio. O Trump era amigo daquele Jeffrey... Na época, o processo de impeachment dizem que ele largou isso até como uma cortina de fumaça, né? Ou seja, tira o foco do processo de impeachment e joga na responsabilidade que ele não poderia. O amigo dele que tem o Jeffrey... Esse aqui, ó. Dizem que esse cara aqui foi morto na cadeia. Jeffrey Epstein. Não. Tem um documentário dele na Netflix que ele... Esse aqui já foi comprovado já agora. Que ele tinha relações com menores de idade. Um negócio mais pesado ainda. E diz que vários políticos eram envolvidos e tudo mais. Aí tem aquele lá, o da Inglaterra, lá o... Príncipe William? Não é o Príncipe William. Porra. Vou botar aqui, Príncipe da Inglaterra. A gente nem ia falar do Daniel Alves, né?
E olha só. Mas aqui, ó. O príncipe... O Andrew. Esse aí disse que também estava envolvido e tudo mais. Um negócio escabroso. Daí tem Sim. foto desse Jeffrey Epstein com o Trump e tudo mais. Diz que eles iam pra uma ilha e levavam o pessoal, e aí o que acontecia na ilha... Tipo o surubão de Noronha, assim. Só que com o pessoal menor de 18. Meu Deus. E aí o negócio tenso, assim, né? Crime, cara. Crime... Não sei como é que não estão presos, cara. Não, esse Jeffrey Epstein foi preso e foi morto. Dizem Esse que ele aí se suicidou. Mas tem uma série na Netflix que conta esse caso aí, é bem interessante, fica aí de dica minha. Lembra o nome? Dica cult. Cara, Vamos olhar o nome. vamos olhar o nome aqui. Poder e Perversão. Poder e perversão. É bem legal. Assistirei. É bem legal. Mostra um pouco dos bastidores dos políticos. E ele não era político, ele era um cara rico de Wall Street e tal, o cara tinha poder de... O cara já contou toda a série já. Não contei. Eu só vou ver a série pra confirmar se o Nes mente ou não. Mas aconteceu, Enfim, mas é bem legal, é bem interessante de se ver. E eu trago esse questionamento, a gente já falou um pouco sobre isso, que eles acham que não vai acontecer nada por serem famosos, serem ricos, terem influência também nos cara, meios eu políticos. acho que mudou um pouco isso, tá? Vou te ser bem sincero. Eu acho que a partir do momento no Brasil que tu chegou a colocar diversas pessoas dentro da prisão, Eike Batista, é um caso, entendeu? O cara acabou preso, entende? Tu vê... Mas não foi por isso, né? Não, mas era um bilionário, Ah, entendeu? tá. O cara chegou a ser o oitavo homem mais rico falando da de Forbes. impunidade, que tem bastante eu impunidade. acho que mudou bastante, assim, a questão de... Aquele ditado geral de que gente rica não vai ficar bem, eu acho que mudou muito isso, porque tu olha, por exemplo, até mesmo o caso das americanas, sem dúvida, os três ali dos 3G, que pra mim, não vê o erro contábil há 20 anos dentro da empresa. Tu acha que esses caras não estão morrendo de medo de ir pra cadeia? Óbvio que sim, cara. Eles vão bancar o prejuízo porque eles não querem uma ação civil pública dos Estados Unidos contra eles. Tu vê o presidente da FIFA foi preso nos Estados Unidos, o cara tá preso até hoje, o ex-presidente da FIFA, sabe? Me parece que não existe muito isso de... eu sou rico, não vou responder. É que assim, na hora Passou essa fase. Hoje os caras querem buscar. Eu acho que assim, não chega nisso aí. Na hora da festa, o cara não tá pensando na impunidade. Ele tá pensando assim, tchê, eu sou o fulano de tal. Tu tem que ficar comigo. Como é que tu não vai ficar comigo? Eu seria um pouco mais sofisticado. Eu traria ali por que o cara comete o crime? Pode ser por um simplesmente ato de vontade dele, pode ser uma questão biológica dele, pode ser uma questão... Biológica? Sim, se a pessoa ela tem ali um certo funcionamento neural que... Poxa, cara, pra mim muitos pedófilos têm uma questão neural que o cérebro deles age de uma forma diferente a ponto de levar a ter um relacionamento com uma pessoa... Mas aí se teria que descobrir outros comportamentos. Eu acho que esse episódio tá ficando perigoso. A gente tá indo pro caminho muito louco. Vou te dizer, por exemplo, a criminologia hoje, o que o direito estuda? Os atos de vontade. Tem uma escola clássica que diz isso. Tu tem lá uma escola que... todas essas escolas têm críticas muito severas. Eu tô falando aqui em ciência, não tô falando com achismo. O Luigi tá falando achismo. Não. Escola clássica, ato de vontade. É a liberdade do indivíduo, ele quis praticar aquilo. Escola do Lombroso. É uma patologia social. O cara nasceu biologicamente predestinado a cometer o crime. Cara... Uma teoria que foi superada, mas o aspecto biológico ainda permanece. Tu tem predisposições para determinados atos na tua vida. O alcoolismo é né, também. Pode ser. O meio social, que daí tu tá muito mais aliado a Durkheim ali. O Durkheim vai dizer, cara, o meio te influencia. Tu é resultado do meio. Então assim, já te dei. Ato de vontade, ato biológico, o meio social te influenciando. Além do meio social, pode ser terceiros te imputando. Seria o labeling approach ali, vai te colocar... aquele cara é criminoso porque o aspecto social que ele passa me diz pelo comportamento, pela tatuagem, pelo modo como o cara anda, entendeu? Então... Pelas companhias. É um etiquetamento social, ou seja, as pessoas te etiquetam. E aqui tu poderia botar o racismo. Racismo é um etiquetamento. A pessoa
pode não ter tido ato de vontade, ela não é biologicamente influenciável, não foi o meio que influenciou ela, mas o policial, só por conta da cor da pele, acha que ele é criminoso. Então eu já te dei 4 teorias de por que a pessoa cometeu o crime. Isso tu encaixaria no Labeling Approach. Agora o caso, por exemplo, do Daniel Alves, eu não sei se foi um ato de vontade dele, não sei se daqui a pouco, biologicamente, ele teria uma predisposição pra isso, sabe? É difícil tu questionar, mas que o ato existiu. Por isso que eu falei aqui, eu trouxe aqui em tese, eu não trouxe do não, dele, porque sim, a gente sim, não tem conhecimento. Mas aí que tá, eu vou te dizer, eu trouxe o dele, mas eu acho que pra cada pessoa tem um fator que desses todos, acho que a influência de todos. Sim. Na minha visão, entendeu? O juiz que te julga vai te etiquetar, a sociedade, o meio que tu vive vai te influenciar. Eu sou da quinta corrente, eu sou a corrente que acredita em todas as correntes, entendeu? A mistura de tudo. Mas só pra finalizar, então, isso aí, né? Vamos ficar com um conselho que eu vi, que eu fiquei pensando, o 2023 tá muito louco, porque eu tô concordando com o Nego Di. Nego Di fez um vídeo. Nego Di fez um vídeo. Eu não vi. E apareceu na minha timeline do Twitter. Nego Di falando: isso só tá acontecendo com o Daniel Alves porque o primeiro erro dele foi Me digam qual foi o primeiro erro dele. Eu não vi. Trair a esposa dele, cara. Esse é bom, Luigi é bom. Cara, meu. Tudo isso porque ele traiu a mulher. Mas dele. aí uma das teses da defesa mas, é que ele mudou o depoimento porque inicialmente ele mentiu isso aí, pra não revelar a traição. Então tá. Eu ia dizer, eu não tenho conhecimento do caso, eu não sei se o cara tem um relacionamento aberto. Não, é fechadinho. Entendeu? É fechadinho. Entendeu? Ela até tirou as fotos dele. Tem casamentos. Momento fuxico, né? Mas tem casamentos que são relacionamento aberto, entendeu? Tem múltiplos parceiros, Sim, convidam parceiros. Mas não era o caso dele, eu acho. Então por isso que eu não ia sair julgando. Vai saber se era um relacionamento aberto. Mas não é. Vai então... que ele tinha o salvo-conduto, né? Vai que uma vez por ano. Vai uma saber. vez por ano. Aí, no último dia ele queria queimar a ficha dele. Vai dizer daqui a pouco. Ou era o primeiro do próximo ano já, né? Já tá adiantando. Ai, que quanta besteira a gente fala, né? Mas tá. E agora, então, ainda no aspecto futebolístico, mas agora em vez de violência sexual, o racismo, né? O Vinícius Júnior aí vem, eu acho que já faz anos, faz mais de um ano, na verdade, sofrendo muitas perseguições e atos de racismo da torcida do Atlético de Madrid, que é a maior rival do Real Madrid, que é o time que ele condenaram antes ali pelo Valladolid. Mas o Atlético de Madrid é o que mais que persegue, que continua recorrente. O Valladolid foi agora. O Atlético de Madrid é um negócio, tipo, por ser o rival do Real Madrid, tipo, chega a passar a rivalidade, né? Teve, antes do clássico ali pela Copa do Rei, fizeram uma pichação, assim, um desenho do Vinícius Júnior sendo enforcado, tipo, remetendo à escravidão e tudo mais. Então, o próprio jogo também, já fizeram sons de macaco, já fizeram de tudo e não acontece nada com o Atlético de Madrid. A impunidade, o próprio Vinícius Júnior já disse que a Liga, né, que é quem organiza e comanda lá o futebol espanhol, deveria ter outras atitudes, mas não está tendo. Então, ainda a gente vê muitos casos de racismo no futebol, um negócio assim absurdo. Não é só no futebol. Não, desculpa, é que veio várias ideias quando vocês falam, eu tô falando. Tá que nem a faca Tramontina, corte pra tudo calado. Mas é que veio vários pensamentos aqui numa mesma fala. Primeiro, o Grêmio, pra tu ver como o Brasil, às vezes, ele é mais efetivo que os outros países. O Grêmio foi condenado, caiu fora da Copa do Brasil contra o Santos por um caso de racismo contra o goleiro Aranha. Exato. Poderia ganhar aquele ano, tava na crista. Então, um ponto positivo que o Brasil ele não é tão ruim assim. País de primeiro mundo, Espanha, não consegue condenar. Segundo ponto, teve as primeiras condenações já lá na Espanha, né? Tem a Comissão contra a Violência, ela condenou em 22 mil de multa para cada torcedor e mais um ano sem ir no estádio. Nossa! Suspensão. Um ano sem ir no estádio, tadinho do cara. Vai condenar eternamente o cara, meu. Não, porra, o cara é racista, tem que ser preso. Não, preso sim, óbvio. E mais a multa de um ano de não ir no estádio depois que sair da prisão. Mas tu não falou isso. Essa comissão aí, ela não é
não tem nada a ver com direito penal, ela era da liga, não É é? administrativa, É é isso, administrativa, isso. é administrativa. Eu não sei se cara Enquanto o cara tá sendo julgado, ele vai responder em liberdade. Primeiro ponto, né? Então, ele fica suspenso por 1 ano enquanto ele tá sendo condenado criminalmente, depois ele cumpre a Já pena acho dele. errado. É cara. barato 20 mil, né? Divide por... Quanto é que tá o euro? 6? Mas eu acho que é 20 mil por cada um, né? É, por cada indivíduo, Cada identificado. cada identificado. Mas pra mim não tinha que voltar nunca mais pro estádio, começa por aí. Como é? Um cara desse aí não tem que voltar nunca mais pro estádio. No Brasil não tem pena Não, perpétua, não pena sei lá. perpétua, é. Cara, tá, mas eu digo assim, ó. No É, caso assim, ali do estupro, tu tem gente que defende um lado, defende outro, enfim, tu tem versões. Em questão de racismo, tu não tem, né, cara? Não se admite, né? Sim. Hoje em dia, não dá pra ter essa conversa. Eu vi alguns vídeos de programas esportivos deles lá, os caras dizendo, não, que é o Vini que fomenta fazendo porque ele dança. Dancinha e tal, dancinhas e não, nada a gestos. ver. Não, meu, não é ele. Isso aí é a cultura do brasileiro. Sabe? O brasileiro dança, só vê na Copa do Mundo, todo gol e dançava. Mas e que ele virasse cambalhota e fizesse moonwalk, não importa o que ele faz dentro do Eles campo, não querem nem que os caras driblem mais. Os dribles plásticos não O é mais Neymar- pra ser o feito. Neymar aquela vez tomou cartão amarelo. Nossa, o futebol europeu e tá uma burocracia enorme. Mas, só um ponto aqui que eu gostaria de deixar, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não sou tão fã de prender toda e qualquer pessoa de qualquer modo. Por exemplo, tu falou ali, o cara cometeu um crime, tem que ir preso. Situações e situações. No Brasil, dependendo de como tu fizer, tu vai colocar só mais uma pessoa que não sabe o que está falando, deveria aprender sobre o que está falando. Tu vai colocar para um sistema criminal que muitas vezes vai ter que entrar para uma facção, vai ter todo um desencadear. Cara, para mim a prisão é o último dos últimos dos casos. O racismo, muitas vezes, o que mais dói é no bolso. Entendeu? Mas eu acho o mais que, dói mas, é uma boa pena. Mas eu acho, eu acho que hoje em dia, século XXI, pleno 2023, frase do Toguro. Tem gente indo pra puta que pariu, Não é possível que o cara não sabe mais sobre racismo. Eu me desculpa, Não é possível que a pessoa não é informada. O cara cometeu. O cara, errado. O cara sabe. Cara, o cara sabe que é errado, o cara sabe que isso machuca, o cara sabe... Beleza, eu acho que, ok, talvez a prisão, 30 anos de prisão, o cara não precisa ficar 30 anos. Mas o cara, alguma consequência ele tem que ter. Eu vou dizer, só ferrenha, porque é um bagulho... a penalidade do cara prestar um trabalho voluntário numa associação comunitária que trabalha, mais uma pena pecuniária para esse cara, pena em dinheiro ali para ele pagar, me vale muito mais do que ele parar numa cela, ficar preso e ainda vai ficar lá pensando 10 vezes pior quando sair, entendeu? É a minha visão, mas cada um com a sua vida que segue. Eu não sei, eu acho Eu concordo com essa questão de não ser a cadeia a melhor solução. E nesse ponto, apesar de já ter sofrido como gremista isso naquela vez, nesse caso de racismo relacionado ao futebol, eu acho que uma punição ao clube machuca mais o torcedor que está fazendo isso. Mas uma punição severa, exemplar. Machuca, porque o Grêmio mudou muito a postura. O Grêmio mudou a postura no controle dos seus torcedores, não se incentiva. Porque também a gente fala... as músicas, cara, homofobia é crime. E tu vê hoje ainda dentro dos estádios brasileiros cânticos homofóbicos. E tu vê em torcidas grandes, entendeu? É só tu ir, por exemplo, ano passado teve aquela lá acho que a torcida do Grêmio foi jogar lá em São Paulo e os caras dos gaúchos, entendeu? Pra quem sabe aí o que eu cantei, mas não vou cometer o Luigi não é aqui. muito bom cantor, pessoal. Também. Nem música de o futebol. próprio São Paulo, né? Tem um apelido que é homofóbico e tal, né? Nessa eu vou até trazer aqui um assunto que chama-se justiça restaurativa. É uma nova linha não é tão nova assim também, né? Mas é uma nova linha de possibilidades de restauração da justiça quando cometido algum tipo de crime. E isso é um movimento que busca muitas vezes ouvir a vítima sobre o que restauraria a justiça para ela, o que ela gostaria que acontecesse com o agressor, com o criminoso.
E assim, ó, nas pesquisas que a gente vê, bem mais, a grande parte, a maioria, não vê a prisão como uma restauração da justiça. Interessante Em isso. crimes variados, Sim. sabe? E tu pensa assim, mas o que... Aí uns querem a morte. Não, alguns dizem a morte, outros dizem a prisão. Mas tá, tu foi assaltado e acabou que acharam o assaltante e tu conseguiu reaver o teu bem, certo? O que pra ti seria justo de acontecer com um assaltante? É nesse ponto, sabe? E é uma pesquisa muito legal de fazer e às vezes abre a cabeça da gente sobre a punição e o resultado efetivo da punição. Interessante. Não sabia dessa informação, é interessante. Eu não sei, eu acho que racismo é um bagulho meio... Não dá pra aceitar. A gente tá discutindo penas aqui, né? Sim, não, mas aí que tá, tipo assim, por exemplo, o assaltante de celular, assim, eu acho que também o cara não tem que ser preso, tá ligado? O cara que é racista, eu acho que... Acho que ele tem que tomar um sustinho. Eu acho uns que... 15 dias preso. Eu acho que... Não, uns 15 dias preso pro cara que roubou o celular, ele tem que ficar, no mínimo. 15, 20 dias, um sustinho. Eu acho assim, ó. Cara. Ficar roubando os bens dos outros aí, cara. Uma sala fechada, eu e ele, 5 minutos sem perder a amizade. Porque eu não pego o cara na corrida, né, meu? Eu quero ver se o cara é grande, meu. Eu quero ver uns 15 minutinhos, 5 minutinhos na sala. Passa pra Uber. Não, mas eu posso escolher se eu quero ou não. Cara, é complicado, mas pra mim a prisão ela é só quando a pessoa não pode viver em sociedade. Por exemplo... um cara que xinga o outro pela cor de pele, ele não pode viver em sociedade. Cara, mas esse cara, ele pode ser educado, entendeu? Eu vou te dizer, eu, na minha infância, cometi atos homofóbicos. Tipo, eu sou do tempo de geração ali que qualquer coisa tu xingava o cara de gay, entendeu? Eu sou dessa geração. Meu colégio, o meu colégio é a geração, quem chegar por último é a mulher do padre, tá ligado? Esse bagulhinho, essas brincadeiras que hoje não tem mais cabimento. Se na tua época era assim, imagina do Fábio, então, né? Então, a minha época de colégio, ela era muito preconceituosa, fazia muitos preconceitos que hoje não são mais tolerados. A criança fala isso sem nem ter noção do que é, entendeu? Não sabe o que é mulher do padre. Sabe? Mas são várias brincadeirinhas que tu internaliza quando tu tá na quinta, sexta série, sétima série. Eu entendo também que existe muito o racismo velado, que existe também da cultura também, da gente fala estrutural, que a gente às vezes usa até termos racistas que a gente não sabe da procedência da palavra e tudo mais. Eu entendo, mas eu tenho certeza que tu nunca foi racista no sentido de falar uma coisa pra machucar alguém. Da mesma forma que... Mas nós já cantamos na torcida do Grêmio pro Inter cânticos racistas. Sim, perfeito. Mas tudo bem, mas não era direcionado a uma pessoa específica. Isso, aí que tá. É esse o ponto. E o ponto do Vinícius Júnior é relacionado com ele. Chamar a pessoa de macaco, tu sabe que tu tá... Não, tu tá ofendendo a pessoa, tu tá tocando na... O próprio Daniel Alves, uma vez recebeu uma banana de um torcedor, ele teve uma atitude dessa... Não. Sabe o que é mais louco? O Valladolid... É assim que se fala? É ele com Yanomami e tu com Valladolid. Pra mim é o Valadoid. Vou chamar assim, o Valadoid. Mas ninguém vai saber do que tu tá falando. Valladolid. É um time espanhol. O time espanhol é o Valladolid. O dono é o Ronaldo. Você imagina, um brasileiro vamos combinar. O Ronaldo tem vários traços de afrodescendentes, né? Sim. Tem vários traços também, características do corpo dele. Nazário? Ele é negro. Só que ele tem a pele clara. Ele tem a pele mais clara, assim. Eu não sei como é que ele se considera. Não, ele é negro. Tá, tudo bem. Se ele se considera assim, tudo bem. Não sei dizer. Se ele passar por uma comissão de heteroidentificação, ele é negro. Então tá bom. Então tu tá dizendo, eu não sei como é que funciona hoje, eu sei que eu parei lá na época que tinha as comissões para fazer a verificação ou não e os traços poderiam ser, mas também teria autodeterminação, se ele não se autoconsidera ou não. É um dos pontos. Primeiro é a autodeclaração. Então eu não sei se ele se autodeclara ou não, que ele... tá. Entendeu? Tudo bem, mas se ele porque ele tá naquela linha muito tênue ali. Mas enfim, quanto a ele, choca porque é um cara brasileiro, dono do clube, e o clube
tá fazendo um preconceito xenofóbico também contra um brasileiro e, além disso, racista. Então é mais uma... Ele não é muito bem querido lá pelos torcedores do Valador. Vou começar por aí já. Já vou te trazer essa informação. Ronaldo? Ele não é muito mais bem amado. Ele era antes, mas agora... Agora ele traiu e comprou o Cruzeiro. Não é por isso. É porque o time joga pra segunda divisão e tal. A gestão não tá sendo tão boa. Eles não amam mais ele tanto que nem amavam no início do casamento deles lá. Mas é verdade, não faz sentido. Mas na real, E certamente tem jogadores negros no é que tá. Eu acho que eu vejo que muitos torcedores usam isso como uma forma de xingamento. Outros já são racistas de carteirinha. E aí, naquele... Tu quer ofender, tu quer desestabilizar o teu adversário, porque tu quer ganhar a partida a todo custo. Naquele comportamento de torcida, que tu é vira um animal. E o que tu falou no outro programa da questão do efeito manada, né? Quando a gente falou das invasões golpistas. Sim. Lá, tu trouxe isso, né? E eu acho que é semelhante. Um começa xingando, o outro vai na onda e quando vê... Eu não sei como é que é a questão da bebida, mas também os estádios, geralmente tu bebe muito também pra entrar, pra torcer, tu já tá num estado no Brasil não pode cognitivo. Dentro dos estádios, né? Lá eu não sei como é que funciona. Não, depende do estado, cada estado. Cada estado tem... e campeonato. Não sei não, eu acho que é todo o Brasil. O Rio Grande do Sul teve uma lei do Gaúcho da Geral que foi aprovada na Assembleia Legislativa, mas foi vetada pelo Eduardo Leite. Cada estado tem a sua regra. Vou pesquisar aqui, enquanto isso, voltando no racismo nos estádios, né? A gente teve a punição do Grêmio, muito bem lembrado por vocês, mas houve outros atos de racismo e não aconteceu nada. No próprio Internacional, por exemplo, teve vários casos que não teve punição. Eu não vi, pelo menos, punição. Teve casos gravados, saiu na mídia. O máximo que eu vi no máximo que eu vi foi a matéria do Globo Esporte no dia seguinte dizendo, isso não tem mais espaço para acontecer. Mas não aconteceu absolutamente nada com o Inter. Isso como é que se diz? Aquele 2 pesos, 2 medidas. Tu vê as torcidas de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, fazem e acontece e também, mesma coisa, não dá nenhuma puniçãozinha. Nem um mando de campo os caras perdem direito. O Grêmio tá sempre... Pô, desculpa eu trazer esse assunto agora, mas já que é pra falar, é fora do racismo. Vocês viram o jogo do Juventude ontem? Não vi. Ontem não. Foi ontem, né? Contra o Novo Hamburgo, não viram? Não vi. Então olhem depois dos melhores momentos o pênalti não dado pro Juventude. E me diz se já não teve um monte de pênalti contra o Grêmio, muito menos pênalti do que aquele. Olhem depois e me digam. Tá, mas foi muito... Foi muito pênalti. O cara se atirou na frente da bola e a bola pegou no braço dele, assim. O cara deu uma ponte, tá ligado? Aquela quando o Atlético Paranaense da Copa do Brasil, que o Jornal cabeceia, o cara tá com o braço esticadão, assim, tinha VAR e tudo, os caras não deram, a gente caiu fora ainda. Que loucura. Mas, enfim, eu acho que é isso. A gente falou bastante aí sobre, na pauta, abre aspas, esportiva, né? Porque foi mais policial do que esportiva. Policial. Porque é o que está sendo muito Falamos vinculado. de labeling approaching na pauta esportiva, hein? Tu vê, hein? Não, criminologia na veia. Quem escutou o podcast ali, se gravar aquela parte ali da criminologia, tu aprendeu tudo que eu levei 6 meses para aprender. É verdade. Eu acho que é isso, né, pessoal? Não sei se vocês querem ainda aprofundar em algo mais sobre... Isso aí é isso. É condenável, né? É condenável. A pena a gente pode discutir, mas é condenável o racismo, certeza, né? Com certeza. Sem dúvida. E o caso de estupro lá, se provado, né? Todas as evidências... condenável. Mas hoje os indícios são e tem que ser repudiado sem dúvida. Sem dúvida. Fazendo até um disclaimer, o que eu trouxe aqui, eu fiz questão de dizer que era em tese porque acontece muito. Sim. Não que eu sou contra o que tá... alguma punição pra ele. Se ele estuprou, ele tem que se fuder, não interessa quem seja. Verdade, isso aí. Então tá, pessoal. Agradecer aí a audiência de todo mundo. Vamos dar nossas redes sociais aí. Calma, meu. Nós não vamos falar do Luizito? O Luizito. Verdade. Vamos falar um pouco sobre, então, trazendo o Luizito, né? Hoje é o último dia da janela de transferência do futebol europeu. E muito se vincula aí nos moldes tradicionais a vida de Lionel Messi para o Grêmio. Para jogar com o Luizito Soares. Brincadeiras à parte.
uma pauta aí que o próprio Luigi sugeriu, o Luigi, entendedor de futebol. Teve aí a Flamengo e Palmeiras, 4-3, um jogão. Vários gols. 2 elencos, pra mim, os 2 melhores do Brasil. O time reserva deles joga qualquer time na Série A, exceto Palmeiras ou Flamengo. O time deles, reserva, é muito bom. E, cara, o Palmeiras ganhou e a torcida criticando a presidente Leila do clube. Criticando, dizendo... Cadê as contratações? Precisa, cara? Você quer virar o Real Madrid? Você quer virar o Barcelona? Não respeitam mais os outros times, meu. Sabe o que eu queria ver? Se alguns anos atrás tivesse ocorrido aquela troca do Jean-Pierre pelo Veiga, o Rafael Veiga e aquele outro que foi pra Europa agora. E tinha mais. Era o Rony, o Rafael Veiga e o Scarpa. Era o Scarpa, né? Porra, eu queria ver. Aí sim eles podiam reclamar, né, cara? Tá louco, cara. Os caras têm um elenco sensacional e estão cobrando contratações. Mas eu vou dar uma de torcedor do Palmeiras e vou defender um pouco eles no sentido de... Não que tem que contratar, mas a reclamação deles é que está sendo vendido muitos jogadores do Palmeiras... Não está sendo reposto. E não está sendo reposto. Essa é a reivindicação deles. Não que o elenco precisa de gente. Os caras acham que o Palmeiras é uma fábrica de dinheiro? Sim, né? A Leila, presidente, que coloca de grana. Hoje ela comprou um avião, vocês não viram? Sim. Comprou um avião pro time lá e tal. A mulher é bilionária, ela é dona da Crefisa. Crefisa, se quiser nos patrocinar aí no podcast. Um dia eu queria trazer essa pauta. Por que Grêmio e Inter tem essa coisa de... Não foi sempre assim, mas há muitos anos de ter o mesmo patrocinador. Banrisul, no caso. Porque sempre pagou mais. É o que paga mais. Sempre pagou mais. Tudo bem, mas teoricamente, por mais que pague mais, está dividido entre os dois. Como assim dividido? Não, tá nos dois. Tá nos dois. Se eu pegar uma empresa que patrocine só o Grêmio, talvez eu consiga com que ela dê mais dinheiro. Mas o Banrisul é o que mais oferece de todos. Digamos assim, Banrisul, lojas americanas, Coca-Cola. Banrisul oferece pro Grêmio 20 milhões. Coca-Cola 15 e lojas americanas te pede dinheiro emprestado. Mas o Banrisul ele dá 20 milhões pro Grêmio e 20 milhões pro Inter. Entendi. É a maior. Não era? Agora eles estavam querendo. A maior oferta. Mas estava agora um patrocinador que estava oferecendo 50 milhões, né? Uma casa de aposta da Espanha. Não sei se vai se concretizar ou não. É isso que eu digo. Talvez se tanto o Grêmio quanto o Inter buscassem um patrocinador exclusivo que não patrocinasse os dois, conseguisse coisas melhores. Mas é que a maior oferta é deles, do Banrisul. Mesmo eles pagando tanto pro Inter quanto pro Grêmio. É que eu acho que o Banrisul ele tem o prazer de compensar. Quanto que tu quer? 15 milhões, tá? Eu pago 16. Sabe? Porque já virou uma marca pra ele, é bom pra ele, sim. Enquanto banco também. O patrocinador master que a gente chama, né? E o Banrisul não tem onde colocar a lei de incentivo ao esporte além da dupla Grenal, né? Aqui no estado, então... Eu acho que é muito... Eu acho que pro marketing, assim, eu acho que pro Banrisul é muito bom. Sem dúvida. Com certeza. É uma baita jogada de... Não, eu só trouxe esse assunto porque, assim, dificilmente nós vamos conseguir, em curto e médio prazo, chegar no nível de Palmeiras e Flamengo. Mas eu vou dizer, a gente tava. Eu acho que o elenco do Grêmio, por algum momento... Principalmente ali um ano após Libertadores, ali quando tomou aquele vexame lá no Maracanã contra o Flamengo, a gente tinha um elenco que pra mim era considerado o top 3 da América Latina. Mas daí e só tava atrás do River. Não, mas eu acho que a gente se manteve, porque teve uma época que a gente tinha Luan no banco, a gente tinha Douglas, o Luan tava no banco. A gente tinha um time titular tão bom e a gente tinha o Rei da América no banco. Só que mal sabia eu que o Luan já tinha se aposentado. Não era à toa que ele estava no banco, né? Era prévia da aposentadoria. Inclusive, esse cara é um gênio. Tá ganhando 700 mil do Corinthians por mês e não rescinde o contrato. Ele não quer jogar. Ele foi pro Santos, emprestado, voltou... Outros clubes ofereceram pra ele... Vem jogar e tal. E ele não. Ele dá prejuízo pro Corinthians, é melhor jogador. E foi vinculado ele no Grêmio, voltando pro Grêmio e tal, já descartaram, até porque sem condições, né? O meio campo do Grêmio agora tá bom.
vocês que são do esporte aí, não tem surpresinhas na janela. Não, acho que Não, acabou já. acho que já já era isso aí. Quem o Grêmio e o Inter tinham que contratar, já contrataram. O Inter agora, hoje, a notícia do dia é que rescindiu um contrato com o Mikael, que era um jogador que veio lá da Europa e tal. O problema dele é que ele tá 6 meses no Inter, fez um jogo, ganha na casa dos 400 mil e ele nunca conseguiu ficar no peso ideal. Bah, Parece eu. A diferença é que tu não ganhava 400 mil pra isso, né? E nem ser jogador de futebol. E aí o pessoal da torcida do Inter tá reclamando bastante dessa contratação aí, porque ele já tinha histórico de peso acima e tudo mais. E aí hoje conseguiram fazer a rescisão de contrato, mas realmente foi uma 400 mil, é dinheiro, né? É. Basicamente, 4 milhões foram rasgados pelo presidente do clube, contratando um cara que nem jogou. Tipo, Foi não passa. uma contratação bem suspeita não, mas uma contratação bem É que nem o Gabriel. questionável, Gabriel, assim. zagueiro no Grêmio que não joga, mas tá lá mas porque lá houve um erro cirúrgico, É, eu ia aí falar. o Grêmio abraçou o cara. Não, mas pô, o Grêmio ia tomar uma ação muito pior, eu acho. O Grêmio acabou com a carreira do jogador, meu. Nós tivemos o Pô, aquilo lá- meu. Ô, meu, Nós vai, com tivemos todo respeito, mas o departamento médico do meu clube é um açougue. Que loucura. Pior que o departamento médico do Grêmio já teve casos e casos. Que Ah, o cara chegava com um problema numa perna e saía com um problema na outra. Vai, eu sou gremista, tem uns amigos lá ainda. Não dá pra falar muito mal, então. Então tá, agora sim, né? Agora sim, tá, Vamos o Luizito joga amanhã. O Luizito joga amanhã, então. Amanhã é time completo, né? Amanhã é time completo, o Luizito joga. E o Grêmio tá 3 jogos, 3 vitórias. Ganha amanhã? Eu acho que. O Luizito ganha sempre. Eu acho que né, ganha. Até porque o Gauchão. Ganha o Grenal? Essa é a pergunta. O Grenal é um jogo bom. Vai ser bom, Eu porque acho o que esse Inter Grenal vai ser vem legal. bem, hein? O Inter teve agora a primeira vitória, né, no Gauchão. Mas tu vê que não teve as outras, mas se eles engatarem o ritmo que vinham no ano passado, eles vêm É bem. que tá, é um elenco que mostrou no brasileiro que ele não é ruim. Exatamente. Só que o que me deixa assim com o pé atrás nesse time do Inter é que muitas vezes tu monta um elenco assim com várias peças aleatórias e eles conseguem jogar um ano maravilhosamente bem. No ano seguinte, parece que assim, ó, os caras viraram a maior perna de pau da face da terra. O E o Inter efeito? não contratou muita gente, né? Achei que o Inter ia trazer alguns nomes pontuais no centroavante, né? E agora tá tendo até a discussão se o alemão tem que ser o centroavante. Mas o alemão, titular. ele parece ser um cara que sabe o que faz ali na frente da Mas área. Mas ele ele é era pra limitado. ser de Mas lado, ele é né? limitado, eu acho. E ele era pra ser Para uma atacante de lado. Libertadores, eu não sei se o alemão é a solução dos problemas. O que eu acho também é que ano passado teve o efeito Mano Menezes, né? Que esse ano não. Cara, Injetou ali uma. Eu acho que a próxima ânimo. pauta de futebol que a gente tem que falar é sobre recursos e clubes de futebol. Recursos. Porque dinheiro. Recursos Porque, cara, administrativos ou criminais? esses caras, velho, eles sempre operam no negativo. Os clubes de futebol entraram numa mágica de entrar no negativo. Tu vê o Barcelona quebrado, tu vê poucos times na Europa ali de ponta. Mas daí a gente vai elogiar o Romildo. Não. Entregou igual. Não deu o superávit quando saiu, né? Pois é. Deu superávit durante a gestão, mas no último ano entregou igual como pegou. Porque contratou mal, Porque porque hoje- contratou com urgência. Isso, e também hoje a gente tem o o quê? Campaz ali me quebra. O Grêmio hoje tem que conseguir 90 milhões de reais. Como é que o Grêmio quer? Trocar de patrocinador, arrumar 50 milhões, arrumar mais outros dois patrocinadores ali mediano, né? Mas e vender algum jogador. Esse vai ser o ano do Grêmio para fechar os 90 milhões. Já te adianto quem é um jogador que vão vender, Bitelo. Ou ganha a Copa do Brasil e tá tudo certo, né? Então acho que vendem o Bitelo. Eu acho que É o único que vale, né? É o único que tem margem aí pra. Pra mim cobrir esse rombo aí. e é o meio campo que eu não queria perder, porque é o que tá mais jogando bola no meio campo ali. É o que sai da média. PP joga bem, mas ele não me passa confiança. Não, o PP. Não. Tá. Ele joga bem, tu vê Jogar que bola. ele joga, mas é que nem o Jean-Pierre. Ele lembra um Ele pouco joga Michael. bola, mas ele não. O Jean-Pierre não te passa confiança quando tem que crescer. O PP hoje, pra mim, é a mesma coisa. Mas o ele PP tá no não foi início também. testado ainda eu ia no falar. jogo grande, né? O PP tá no início ainda. Mas ele é um bom jogador. Eu lembro dele no Cuiabá. Sempre escalava ele no Cartola. bom jogador. Foi uma contratação, uma das melhores que o Grêmio fez. Óbvio que a do Luizito foi a melhor, né? Mas o PP é um bom jogador. Mas Nunca esquecendo do Jabá.
pro Marques Pan. Ah, Marques Pan, você aí que puder, compre arroz prato fino e coma pão Marques Pan. Claro, ajuda nós aí, 3 gremistas. Tinha que ser, na verdade, o patrocinador master. Marques Pan e prato fino, um em cima do outro aqui, ó. Já estão pagando salário. Eles não precisam patrocinar nada mais, cara. Patrocinando o nosso centroavante tá bom. Então tá, senhores, é isso aí. Uma isso. satisfação inenarrável. Mais uma terça-feira com os senhores. Espero que quem tenha nos escutado até aqui tenham gostado. Se não gostou, deixa o like de igual maneira para incentivar a gente a melhorar. E obrigado, Ou Guilherme. comenta, xinga. E também, tá isso aí, tudo certo. compartilha pros amigos Nos aí. segue no Instagram, E manda dica aí se tu ouviu, diz, tem que melhorar isso aí, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Vocês são Nos tudo ajuda aí. errado. É. Tá tudo errado isso aí. Ou diz quem é que a gente tem que trazer de convidado, que a gente vai começar a trazer convidados aí. Verdade. Sugestões de convidados é uma boa. Temos novidades aí nesse ano de 2023 para o Política Sincera. Então, perfeito, pessoal. Agradecimentos finais, acho que a gente já deu aqui, né? Uma boa noite aí para quem estiver escutando de noite, um bom dia para quem estiver escutando de dia e uma boa tarde para quem estiver escutando de tarde. A gente sempre fala isso no final do episódio. Mas é isso aí, então. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Política Sincera. Valeu! Boa noite.